Olá, hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a campanha da Fraternidade 2025, que é Fraternidade e Ecologia Integral, com o lema Deus viu que tudo era muito bom. E nada melhor do que estar aqui nesse habitat natural, né? Estou aqui também com a minha amiga Juliana, ela é professora, ela é bióloga formada pela Universidade Federal de Ouro Preto e está terminando o seu doutorado na área. Hoje ela está dando aula na universidade para alguns cursos da área de saúde e também para da área de engenharia. Ela também é professora estadual, o qual eu tive a honra de trabalhar com ela. Nós somos professoras, né? Mas ela é bióloga. E eu gostaria de conversar um pouco com ela sobre esse tema, para nós meditarmos um pouco. Né? O que fala a campanha da fraternidade? A campanha da Fraternidade 2025 foi tirado da encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que faz 10 anos. E também foi tirado do Cântico das Criaturas, que faz 800 anos, de São Francisco de Assis. Inclusive, né, no final do milênio, em 1999, a revista Times fez uma pesquisa com seus leitores para saber qual a personalidade que seria mais importante do milênio. E ficou nessa pesquisa, em primeiro lugar, São Francisco de Assis. Não porque ele era um líder religioso, um santo, mas por causa do humanismo dele e também do cuidado dele com toda a criação. E aí nós somos convidados a ter esse olhar mais franciscano, né? O mais importante que o Papa Francisco pede é que a gente cuide dessa casa comum. E essa casa comum começa primeiramente por mim. Eu cuidar de mim, depois da minha família, do meu emocional, do meu espiritual, da minha rua, da minha cidade e assim se estender por toda a terra. Outra coisa importante, a gente vê essa campanha, a igreja lançou ela porque viu que nem tudo está tão bom assim. Tem coisas que podem ser melhoradas. Apesar de Deus ter nos dado essa casa maravilhosa, esse jardim tão lindo, mas infelizmente o homem às vezes não está sabendo guardar esse jardim e cuidar dele. Cuidar com zelo, com ternura, com paixão. Porque nós estamos vendo aí mudanças climáticas, as matas sendo queimadas direto, enchentes, a questão também da extinção de espécies e também o crescimento desordenado das cidades aí, né? As urbanizações desordenadas. É sobre isso que a gente vai estar falando aqui um pouquinho, conversando com a Juliana. Juliana, nós estamos vendo aí muitas mudanças no clima, né? Nós estamos vendo aí enchentes, estamos vendo tanta coisa acontecendo com a terra, e ela que nos dá tudo. Inclusive, eu estava lendo que ela é um organismo vivo. Você pode falar um pouco para nós sobre o que está acontecendo com esse tudo? Olha, eu acho que é importante, Viviane, a gente entender, as pessoas mencionam muito sobre o efeito estufa. E é importante nós entendermos que o efeito estufa, ele é um processo, um fenômeno natural que acontece na Terra. Né? É graças a esses gases aprisionados na atmosfera que nós tivemos uma temperatura ideal para ocorrência de vida e manutenção dessa vida na Terra. Só que com as poluições, né, provindas de empresas, de indústria, excesso de gás carbônico devido à queima de combustível fósseis, né, entre outros materiais que liberam gases como gás carbônico, né, principalmente é um dos maiores vilões. Essa camada, né, que garante a temperatura para nós, ela tem aumentado. E, consequentemente, essa estufa tem se intensificado e, assim, colaborado para o aumento dos níveis da temperatura na Terra. E isso não é um processo que nós, seres vivos, estamos adaptados. Não só os humanos, mas todos os seres, as plantas como um todo. Então, todos eles sendo afetados, os recursos são afetados para nós, seres humanos. E nós vamos sair prejudicados, assim como todos os seres vivos. Né? Desde uma planta, um ser invertebrado, até nós, seres humanos, né? E com os processos de queimada, por exemplo, né? Principalmente das florestas, que é quem mais absorve esses gases
para o processo, para a sobrevivência dela. Então, destruir a floresta, destruir o ambiente natural é um passo assim gigante do ser humano para colaborar ainda mais com esse efeito estufa, além dos gases que ele libera na atmosfera. Ô, Juliana, eu tenho visto, né? Você tocou aí no assunto das queimadas, e realmente, principalmente nessa época de seca, muitas pessoas parecem que têm o prazer, né, de colocar fogo nas matas, e com isso a gente sabe que vai extinguindo as espécies, muitas espécies, ao desequilíbrio na natureza. E quais são as consequências dessas? Porque nós temos que lembrar também que nós somos natureza. Quais são as consequências que pode nos trazer? Por exemplo, né, eu vejo ali na minha casa mesmo, eu estou encontrando, é um fato que está acontecendo dos tempos para cá, às vezes parecem muitas abelhas mortas, né? Não sei de onde vem. A gente hoje em dia, igual a questão da dengue, da zika, quer dizer, esse aumento desses mosquitos, então a gente está vendo que está havendo um desequilíbrio. Os animais não têm mais para onde fugir, por isso eles estão indo para as cidades. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas consequências para nós também, porque isso vai nos atingir. Então, é uma reflexão também para as pessoas, né, terem o cuidado com a casa comum e não sair pondo fogo por aí, porque, na verdade, nada pega fogo do nada, né? Isso. Bom, a gente está num lugar bem propício, né? Então, se nós tirarmos essa mata que está aqui ao redor, nós estamos vendo uma água aqui, né, caindo, nós estamos aqui na região do Parque Caparaó. Então, se nós retirarmos essas florestas naturais, principalmente das matas ciliares que ficam em volta dos rios, das nascentes, ou mesmo dos topos de montanha, mata de uma forma geral, né? Primeiro, sem a mata, eu tenho uma redução de absorção de gás carbônico que colabora para o aquecimento global, para o aumento da temperatura na Terra. Segundo, as matas, com as suas raízes, elas favorecem a infiltração da água, que colabora para a manutenção dos rios, nascentes. A questão que vai principalmente para os agricultores, né, que aí são os fornecedores de alimentos para nós. A mata, ela é uma barreira contra ventos frios, que atrapalha a cafeicultura, entre outras plantações. Ela é uma barreira contra pragas. Ela também aumenta os agentes polinizadores, que são abelhas, por exemplo, né? E aí ela colabora para que esses agentes auxiliem na polinização das flores e assim gerem mais frutos, como por exemplo café, que é tipo da nossa região. Então, se eu queimo essa mata, as abelhas elas vão procurar recurso. Se o recurso acaba numa cidade, não tem emprego, nós vamos sair para procurar mais. Então essas abelhas acabam se dispersando e muitas das vezes elas vão para onde não deve, como para o quintal das nossas casas, né? Que às vezes não tem planta suficiente. Além disso, pessoal, as florestas, elas são primordiais para manter a matéria orgânica no solo, que mantém vivas outras plantas e garantir micro-organismos, seres que ajudam o solo a ficar mais forte, melhor para as plantações e para os crescimentos das plantas. Bom, e uma outra questão que a Viviane pontuou muito bem, né, que ela começou a questionar, se eu retiro as florestas, se eu retiro as matas naturais, eu tiro a casa de alguns seres vivos. Então vamos falar de uma situação bem simples. Se eu retiro a floresta, eu reduzo o recurso ali, alguns insetos vão começar a migrar. Esses insetos vão sair de onde eles encontravam o recurso natural deles e podem ir para perto de nós, humanos. Principalmente aqueles insetos que nos preocupam mais são os insetos transmissores de doenças. Por exemplo, dengue, febre amarela, né? E aí, em seguida, o aumento desses insetos próximos a nós vão atrair, pode ser que atraia outros animais, como sapos, cobras, né? Mas se eu excluo essa floresta e os sapos também somem de lá, eles também causam desequilíbrio nesses insetos, deixando que a população de insetos aumente. Então veja que tudo existe não é por acaso, né? É tudo uma questão de equilíbrio natural. E aí quando nós desequilibramos tudo isso, nós também saímos prejudicados não só pela falta de recursos, pela falta de um solo bom, de uma água de qualidade, da disponibilidade de água, né? Mas também nós trazemos para perto de nós aquilo que pode nos prejudicar, como por exemplo o aparecimento de doenças. Esse desequilíbrio, né, Juliana? E a gente
que colhe as consequências, né? Você vê o mosquitinho lá da dengue, ele te morde, faz um caos na sua vida. E tão pequenininho, né? A gente às vezes nem vê, como o da zika, então pior ainda. Então quer dizer que a gente tem esse olhar de mais cuidado, porque como a Juliana falou, todo ser vivo na natureza, ele tem o seu papel. Todos têm, né, Juliana? Até aqueles que a gente acha que é nocivo, ele tem a sua parte de contribuição para a natureza. Está correto? Corretíssimo. Não estava nessa Inclusive pior. nós, né? Pois Nós é. temos que entender que nós temos um papel, não só de questão de explorar, mas nós fazemos parte disso aqui. Se isso acaba, se esses recursos acabam, né? Se o solo começa a ficar pobre, por mais que eu tente te corrigir, uma hora ele não vai me servir. Então nós temos que entender que nós temos que usar os recursos de forma consciente, equilibrada, é o que nós chamamos de sustentável. Isso. Fala um pouquinho para nós, então, sobre a sustentabilidade. E outra coisa também que eu gostaria de perguntar, ô Juliana, no dia a dia, né, da vida cotidiana minha, apesar de mudar certos hábitos, é muito difícil. O que a gente pode fazer, enquanto aqui eu, você, para estar contribuindo, né, com a nossa casa comum? Pequenas atitudes que pode, se todas as pessoas abraçarem, pode ajudar nesse planeta Terra tão maravilhoso que está aí para nós vivermos. Eu acho que a gente tem que pensar em dois ambientes que não são naturais, mas que nós vivemos. Um deles, inclusive, é mais natural. Um ambiente que é um meio ambiente, mas que não é natural, é um ambiente urbano. Apesar de, às vezes, ter áreas naturais dentro dele, né? Quando nós temos um pequeno hábito que é muito comum nós andarmos pelas ruas e vermos isso, ou mesmo dentro de uma sala de aula, mesmo dentro da casa das pessoas, é a questão do lixo. Se nós cuidamos bem do nosso lixo, né, se nós jogamos ele no local correto, se nós não deixamos esse lixo dispersar, porque de um vento ele vai parar numa floresta, vai poluir o solo, né, vai poluir a água, sem contar que vários desses resíduos levam milhares de anos, né, ou centenas para se decompor. E eles são poluidores, tá? E as pessoas pensam, a sacolinha ali não tem nada a ver, mas a degradação, A garrafinha, a hora que ela degrada no ambiente, depois de milhares de anos, né, de centenas de anos por dia, ela pode ter substância, ele pode poluir o solo, pode poluir a água, pode poluir a atmosfera. E aí é importante que tenhamos bons hábitos de tentar reciclar, por mais que na sua cidade não tenha, se você separa o lixo, tem aquelas pessoas que reutilizam, né, de várias formas. Então, o lixo é um dos grandes problemas que nós temos hoje em vários aspectos, principalmente dentro da nossa cidade, né? Uma outra questão é quando a gente pensa também na questão do uso da água, né, fazer um uso racional, e quem tiver que despejar dejetos, ter o cuidado com o despejo desse dejeto, né, ele ser recuperado, tratado antes de ser liberado, para não contaminar a água, fonte, solo, né? Porque daqui a pouco nós vamos precisar. A gente tem que lembrar que os nossos alimentos vêm do solo e que a gente vive de água. Tudo vem da terra, né? E além disso tudo, nós temos ao redor, nas áreas naturais, o uso dos fertilizantes, o uso dos agrotóxicos, né? Muitas pessoas tem na nossa região aqui, Viviane, eles estão querendo reduzir esse uso. Isso é excelente, porque eles já viram que isso muitas das vezes impacta mais a qualidade do solo. E às vezes ele fala assim, se eu não usar eu vou produzir menos, mas você vai produzir tanto naquele momento, daqui uns anos você já não produz nada. Então é melhor você garantir um solo de qualidade, uma água de qualidade, um ambiente de qualidade, para você conseguir produzir aquele alimento, né, aquele produto agrícola por mais tempo, né, do que você ficar um bom tempo sem conseguir produzir naquela área. E o agrotóxico, né, as substâncias industrializadas, elas também poluem o solo, poluem a água, né? Então, a mudança de hábito está. Será que realmente, às vezes, eu preciso usar naquele momento? Será que não seria bom, né, falando aí para os agricultores, eu realmente ir atrás de alguém que possa fazer uma análise do meu solo, ver se realmente eu preciso usar aquele produto, né? Começa por aí. Bom, então, além dessas questões que eu te falei do ambiente urbano e rural, né, é importante frisar que quando a gente adota esses costumes, esses hábitos,
A gente precisa utilizar o recurso natural, não tem jeito, né? Mas quando a gente utiliza esses recursos de uma forma equilibrada com a natureza, né? Sem agredi-la e deixando com que ela se recupere, rotação de culturas, reduzindo o lixo de descartáveis, por exemplo, que muitas das vezes não há necessidade, né? Podemos carregar nossa garrafinha, nosso copo, tudo isso são hábitos sustentáveis. São hábitos em que mantém equilíbrio com a natureza. Nós utilizamos o seu recurso, mas sem utilizar em excesso, dando tempo da natureza se recuperar. Isso é sustentabilidade. Isso é consciência ambiental. Isso é se permitir entender que nós somos pertencentes a tudo isso aqui, né? E se utilizarmos conscientemente, teremos por um bom tempo. Ô, Juliana, foi ótimo esse bate-papo com a Juliana. Eu quero te agradecer muito, né, por estar aqui contribuindo, compartilhando esse conhecimento conosco. E lembrando para todos vocês, para mim, para todos nós, né, que a gente deve ser sal da terra e luz do mundo. E cuidar dessa casa comum, porque nós somos guardiões dessa casa. Então que a gente cuide com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, porque é aonde que nós vivemos, principalmente nessa terra, que nos dá tudo. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe para que ele chegue até mais pessoas, essa mensagem, né? Essa meditação sobre essa campanha, e dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação.